Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. Vamos ler juntos a parábola, gente? Aqui no telão, dá para enxergar aí atrás aí o telão? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então, primeiro, ele semeou a primeira, quando caiu a semente na beira, marca isso, caiu a primeira à beira do caminho. Olha lá, ó. Uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram, é a primeira. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A segunda caiu aonde? A primeira caiu na beira do caminho, e as aves comeram. Primeira semente. A segunda semente caiu aonde? Num solo rochoso, ou seja, na pedra. E a raiz, não sendo profunda, quando veio o sol, queimou aquela semente. E a terceira? Outra caiu entre os espinhos. A terceira caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Então a primeira caiu na beira do caminho e as aves comeram. A segunda caiu no solo rochoso e o sol queimou. A terceira caiu onde? Nos espinhos. E foi sufocada. E a quarta? Enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Preste atenção agora. Quem tem ouvidos? Não. Quem tem ouvidos? Não. Quem tem ouvidos? Agora sim. Para ouvir. Ouça. Porque quem tem ouvidos para ouvir? Porque todo mundo aqui tem ouvido. Quer ver? Quem está me escutando, levanta as mãos. Olha lá, todo mundo levantou a mão. Agora existe uma diferença entre escutar e dar ouvido. Escutar é uma coisa, dar ouvido é outra coisa. A minha mãe dizia para mim: filho, não ande com essas companhias, é mau elemento, sai de perto. Eu escutava e dizia: ah, mãe, relaxa, o fulano é gente boa, é sangue bom, é gente fina, a senhora não conhece. E minha mãe falava: filho, sai de perto dele, não anda com esse tipo de gente. Eu escutava, mas não dava. Quando minha mãe virava as costas, lá estava eu andando com as mesmas pessoas.
E quantos filhos não escutam o pai falar e a mãe falar, mas não dão ouvidos? Quantos maridos escutam a esposa falar, mas não dá ouvido para a esposa? E quanta esposa também escuta o marido falar, mas não dá ouvido? E o pior de tudo não é a esposa que não dá ouvido para o marido, ou o marido que não dá ouvido para a esposa, ou os pais que não dão ouvido para os filhos. O pior de tudo é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que escuta a palavra de Deus, mas não tem dado ouvidos. Eu preguei uma coisa aqui há umas 4 semanas atrás que ficou na minha cabeça. E se eu te falar que eu deito na cama e eu fecho os olhos para dormir e me vem a mesma palavra na cabeça todos os dias? Eu preguei sobre receita. Quem lembra? Pena que poucos lembram. Eu não sei fazer um bolo de chocolate, mas estou com muita vontade de comer um bolo de chocolate. Como que eu posso fazer um bolo de chocolate nesse exato momento? Eu pego uma receita na internet. A receita do bolo de chocolate vai falar: tantas xícaras de farinha de trigo, tantas xícaras de açúcar, bata a clara separado da gema, e aí, enfim, depois mistura tudo, acrescente o chocolate, raspe o chocolate, derreta-o em banho-maria. Não é assim? Aí, se eu seguir a receita, aqueço o forno a 180 graus, um exemplo, e depois do forno pré-aquecido, ponha, imanta, tem que imantar a forma com manteiga e depois farinha de trigo. Se eu seguir a receita, o que vai acontecer no final? Vai ter um bolo de chocolate. Assim é para fazer o arroz. Quem não sabe fazer arroz? Ah, bicho, eu não sei. Pega a receita, é facinho. Feijão, macarrão. Siga a receita. Ah, eu quero fazer um macarrão gostoso, a bolonhesa. Joga água, deixa ferver com um pouco de óleo e sal, acrescente o macarrão quando a água já estiver fervendo. Depois de tantos minutos, escorra o macarrão, jogue um dente de alho, cebola picadinha, sal a gosto, frite o alho e a cebola no óleo, depois joga o molho bolonhesa, separadamente pega a carne moída, joga óleo, frita a carne moída ali, depois de pronto, jogue a carne moída já no molho que está sendo preparado no fogo do lado. E depois do molho pronto, você joga em cima do macarrão um queijinho ralado e está pronto o seu macarrão. Seguiu a receita, você vai ter um macarrão. Esse livro que você está segurando na mão é o quê? É livro do quê?
Esse livro que você está segurando na mão é um livro de receita. Só que não é a receita de um bolo de chocolate, nem de cenoura, nem um bolo de coco. Esse livro é o livro da receita da vida. Se você seguir essa receita, você vai ter um casamento bem-sucedido. Esposa, sejais submissa ao vosso marido. Marido, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. Se você seguir esse livro de receita, você vai aprender a prosperar. Trazei o dízimo à casa do tesouro, e a janela do céu se abrirá, e bênção sem medida será derramada sobre a sua vida. Se você seguir a receita desse livro, você nunca vai ter problema com ninguém, porque a receita diz: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. E se alguém te ferir na face, vira-lhe o outro lado, não revide. Se você seguir esse livro de receita, você não vai precisar ter medo de contar a mesma história duas vezes, porque você vai andar na verdade. E só não conta a mesma história duas vezes quem mente. Porque se mentiu na segunda contada, vai estar diferente da primeira. Esse livro é a receita da vida. E se você segue essa receita, você vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o refrigério para a tua alma, a comunhão com a tua família. Você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. A vida não é conquistar bens. As pessoas mais depressivas que existem são os ricos. O maior índice de suicida é no Japão, dos milionários. As pessoas mais vazias que existem são as pessoas que possuem tudo o que querem. O sentido da vida não é conquistar bens. O sentido da vida é você encontrar a paz interior e a felicidade que está em Deus. E você só pode encontrar o sentido da vida se você seguir a receita, o livro da receita. Só que não adianta saber a receita e na hora de fazer o bolo, colocar ingredientes diferentes ou medidas erradas. Se está falando 3 xícaras de farinha, não acrescente a 4ª, ou não diminua para 2. Tem que ser conforme está na receita. Está cheio de gente que sabe a Bíblia, mas não pratica. Ou seja, escuta, mas não dá ouvidos. A Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Esses ouvidos são os ouvidos espirituais. Ouvido físico todo mundo tem, todo mundo aqui está me escutando. Agora, ouvido espiritual é a pessoa que vai dar crédito, que vai acreditar, que vai praticar o que ela está ouvindo. A primeira semente caiu à beira do caminho, as aves comeram. A segunda semente caiu no solo rochoso, o sol queimou. A terceira semente caiu nos espinhos e foi sufocada. E a 4ª semente caiu na boa terra e produziu a 100, 60 e 30 por 1. Bispo, o que quer dizer essa parábola? Simples. Versículo 19, 1:18. Ah não, deixa eu ler aqui que eu não ia ler, mas eu vou ler.
Versículo 10, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntou para Jesus assim: por que lhe falas por parábola? Quer dizer, o mestre, por que o Senhor não falou abertamente, fica falando por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Olha para o Bispo Franz. Jesus disse: eu prego por parábolas, porque a vós que são chamados e escolhidos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Então põe algo na tua cabeça: as coisas de Deus são misteriosas. As coisas que está escrito nesse livro, chamado Bíblia Sagrada, são coisas misteriosas. E quem é que vai conhecer esses mistérios? Somente as pessoas que foram chamadas e escolhidas por Deus. Exemplo, você está aqui na igreja, você é um escolhido. Se você não fosse escolhido, você não estaria aqui. Ah, por que Deus me escolheu, Bispo França? Não faço a mínima ideia. E eu nem sei também por que Ele me escolheu. Eu estou tentando descobrir até hoje por que Deus me escolheu, o que Deus viu em mim. E eu não consegui entender até hoje o que Ele viu em mim para me escolher. Mas quando Ele escolhe alguém, Ele revela à pessoa os mistérios da palavra e do reino de Deus. E no versículo 19, Ele revelou para os discípulos a parábola. Quer dizer o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi dito, o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Lembra aquela semente que caiu na beira do caminho e as aves comeram? É exatamente o que acontece quando o pastor prega, a pessoa não entende o que o pastor pregou, alguns ficam na igreja dormindo. Bispo, o que fazer quando dá sono na hora da pregação? Fique em pé, levante-se, sai do seu lugar, vem aqui, ó, e fica aqui em pé assim, ó. Porque se você dormir, você não vai entender a palavra. E Satanás vai tirar aquela palavra de dentro de você, para você não compreender nem depois. Outro caso que acontece, que faz a pessoa não entender a palavra: ela está na igreja escutando a pregação, mas tem alguém do lado dela. Aí o bispo olha, a pessoa para. Basta o bispo virar para o outro lado que ela já vai cochichar no ouvido da outra. Eu não sei o que a pessoa está falando, mas ela acha que está fazendo um comentário da reunião, ou do bispo, ou da pregação, ou da palavra, e ela na verdade está tirando a atenção dela, tirando a atenção da pessoa que ela está cochichando do lado, e tirando a atenção de pessoas que estão atrás, ou pessoas que estão olhando para ela e observando. Ou seja, a pessoa que está cochichando, ela está sendo usada pelo próprio capeta, pelo próprio Satanás dentro da igreja, para roubar a semente que está sendo plantada. Não é isso que Jesus disse? Olha lá, ó.
ouve a palavra e não compreende. Vem quem? O maligno e arrebata, ou seja, tira a palavra da pessoa. Então o que tira a atenção de uma pessoa é o diabo. O que põe sono na hora da pregação é o diabo. O que faz a pessoa cochichar ou ficar conversando na hora da palavra é o diabo. O que faz o celular tocar na hora da palavra e a pessoa atender é o diabo. Porque ele quer arrebatar, ele quer tirar a palavra, a semente que está sendo plantada em você. Porque se ele conseguir tirar a semente, então essa semente não vai germinar e não vai produzir fruto na sua vida. Pessoa que está na igreja e está pensando na morte da bezerra. Está na igreja, mas está pensando no jogo, está pensando no que ela vai fazer quando sair da igreja. Está pensando já na casa do fulano, o que ela vai falar para o ciclano. Está aqui na igreja na hora da palavra, mas está pensando em outra coisa. Isso é o diabo, querendo tirar a tua atenção. Será que você não percebe isso? Jesus está dizendo aí que Ele quer arrebatar a palavra, Ele quer tirar a palavra, Ele quer tirar a semente de você. O momento da palavra é onde exige a maior concentração. Eu vou explicar para você. Repita comigo: o solo é o coração. Quando Jesus deu o exemplo de 4 solos, o primeiro que caiu no meio do caminho, o segundo era rochoso, o segundo espinho e o segundo era solo bom. Jesus está falando de 4 tipos de pessoas que estão dentro da igreja. 4 tipos de corações. Nós temos aqui centenas de pessoas aqui na igreja. Se eu dividir essas centenas de pessoas, eu vou classificar 4 tipos de pessoas. A primeira, dispersa, que dorme, conversa, pensa em outras coisas e não recebe a palavra, e o diabo rouba a palavra dela. A segunda, mostra aí na Bíblia. A segunda é a que tem o coração igual um solo rochoso. Isso é, o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Ou seja, não assumiu um compromisso ainda com Deus, não assumiu a fé, não é um cristão reconhecido, não se entregou de todo o coração a Deus. Como a pessoa não tem raiz, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou as perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, aquela pessoa que vem para a igreja, ouve a palavra até com alegria, mas quando começa a passar tribulação, luta, problemas, angústia, quando começa a passar problemas na família, financeiro ou saúde, esses problemas acabam queimando a palavra que está dentro da pessoa. E aquela palavra que ela recebeu com alegria na igreja não serve de nada para ela. A que foi semeada entre espinhos é a que ouve a palavra, porém, as coisas do mundo, os caprichos do mundo, acabam sufocando a palavra dentro do coração da pessoa. A pessoa está na igreja, ouvindo a palavra, mas ela não está preocupada com a palavra de Deus, ela está preocupada com o dinheiro, está preocupada com o carro, está preocupada com a casa, está preocupada com os bens materiais, e aí as coisas mundanas, terrenas, carnais, acabam sufocando as coisas espirituais. E a que caiu em bom solo? A que caiu em bom solo, olha lá, é a que ouve a palavra e a compreende. Quer dizer, é aquele coração que está aberto
para compreender. O coração que está quebrantado, esse daí, olha lá, produz 100, 60 e 30 por um. Olha para o Bispo França agora. Você está entendendo que a coisa mais importante que você tem é o seu coração. A Bíblia diz no livro de Provérbios: de tudo que tem que se guardar, guarde o seu. Gente, entenda uma coisa. Dependendo do programa de televisão que você está assistindo, você está sujando o seu coração. Dependendo do tipo de amizades que você tem, você está sujando o teu coração. Dependendo do tipo de música que você ouve, você está sujando o teu coração. Se o teu coração estiver sujo, ou ele vai estar disperso, ou ele vai estar duro igual a pedra, ou ele vai ser cheio de espinhos. A palavra de Deus, que é a semente, não vai frutificar em você, a tua vida não vai mudar. Eu não nasci bispo. Não, eu não fui para a igreja como bispo. Eu comecei igual você aí, sentado na cadeira, assistindo o pastor pregar. Só que quando eu saía da igreja, as músicas que eu só ouvia só eram louvores. Eu vou confessar uma coisa para vocês: nem música romântica eu escutava. Sabe quando que eu comecei a escutar música romântica? Depois que eu virei bispo. Eu senti que eu já tinha uma estrutura espiritual para ouvir outros tipos de música e não contaminar minha fé. Praticamente eu tenho 10 anos praticamente que eu fui consagrado e 20 anos de convertido. Durante 10 anos dentro da igreja, só ouvindo louvores, eu não ouvia outra música. O louvor, ele cuida do teu. Exemplo, quem eram as pessoas que eu conversava? Só gente da mesma fé, da igreja, cristão. Para quê? Para não sujar o meu coração. O que eu lia? Só a Bíblia. E livros do apóstolo, livros que falam de Deus. Quando eu ia na igreja assistir a pregação, a palavra vinha de encontro com a minha vida. E eu recebia a palavra de coração aberto. E essa palavra, ela germinava rápido e dava fruto rápido na minha vida. Tem pessoas que até hoje estão na igreja e não mudaram de vida porque o coração dela não é uma terra fértil, não é uma terra boa. O coração deve estar cheio de espinho, ou cheio de pedra, ou um coração disperso, que Satanás consegue roubar a palavra. Tem gente que vem para a igreja, se ela não consegue o que ela quer na hora que ela quer, ela fica com o coração todo magoado, com raiva do fulano, do Beltrano, raiva da igreja, raiva até do Bispo França. Ela fica com raiva de tudo e todos, fala mal, chega em casa, mete o pau na igreja para o marido, ou fala mal do bispo para a esposa, porque o coração da pessoa não está bom. Aí não tem como a semente germinar e produzir frutos. Uma semente só pode germinar, nascer, crescer, se tornar uma grande árvore e frutificar, se a terra for boa. E a terra boa é o teu coração. Quem já trabalhou na roça?
Eu nunca trabalhei não. Nunca nem plantei na roça não. Mas acredito eu que quando você vai plantar, como é que é? Abre um buraco no chão e joga a semente? Não. Lógico que não. Primeiro você tem que arar a terra. O que é arar? Sabe aquele garfo gigante? A pessoa fica passando aquele garfo para deixar a terra solta. Depois que a terra está solta, você vai acrescentar o que na terra? Minerais, sais minerais. Você vai jogar ali esterco, você vai jogar ali restos de comida, você vai cuidar daquela terra, adubar aquela terra. Quando a terra estiver solta, fofa e adubada, aí você vai jogar a semente. Quando você jogar a semente na terra boa, ela vai nascer, vai crescer e vai dar fruto. Se a terra não estiver boa, não nasce. E se nasce, nasce e morre logo. Posso te fazer uma pergunta? Como tem estado o teu coração? Magoado? Irado? Seu coração está focado no que? Nas coisas do mundo? Nas coisas terrenas, carnais? Se você quer mudar de vida, você quer encontrar a verdadeira felicidade, a paz, você tem que seguir o livro de receitas. E para você seguir o livro de receitas, praticar esse livro, você tem que estar com o coração muito bom. A diferença entre um e outro é o coração. A palavra é a mesma dada para todos. O reino de Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. A igreja é a mesma. Por que que uns conseguem e outros não conseguem? A diferença está no coração. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem clamar, minhas mãos vazias, nada tinha para ofertar. Era o retrato do meu cansaço,